Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Sérgio Neto, sou analista de valores imobiliários e no vídeo de hoje vou estar trazendo aqui a análise da Palantir Technologies. Para quem não conhece, pessoal, essa empresa tem chamado bastante a atenção do mercado de forma geral, é uma das empresas que tem entregado resultados fenomenais. Eu coloco aqui sem o mínimo exagero, pessoal, eu acho que Palantir é a empresa que tem mais crescido no mundo, se a gente pegar todas as empresas que existem. Eu acho que ela está superando até a Nvidia mesmo, em termos de desempenho operacional, de crescimento. É a empresa que mais tem entregado resultados, está ali, andando de lado ali com a Nvidia em termos de comparação. Não cheguei a ver qual é a que cresce mais, mas a Palantir, o que tem entregado de resultados é algo que chama muita atenção e a gente vai ver nesse vídeo justamente os resultados da Palantir. Vou estar comentando também sobre valuation, que é um tema que, querendo ou não, tem que ser colocado também. Eu tinha Palantir, inclusive, na minha carteira, peguei uma valorização boa, acabei vendendo o ativo muito por conta dessa questão de valuation, mas acho que ainda tem discussão aqui interessante para falar de Palantir. Então aqui só para mostrar para vocês esse contexto, a Palantir, pessoal, nos últimos 5 anos se valorizou 589%. E se a gente pega aqui mais ou menos de 2023 até ali o pico, o ativo se valorizou mais de 2.600%. Isso no intervalo ali de menos de 5 anos. Então é uma empresa que tem chamado bastante atenção. Hoje o market cap da companhia é de 349 bilhões. A empresa figura aqui na 43ª posição dentre as maiores empresas do mundo, mas eu não me surpreenderia, pessoal, se a Palantir no futuro entrar no top 10 das empresas mais valiosas do mundo, porque assim, é uma empresa, eu vou explicar depois o que a Palantir faz, a gente já vai entrar agora nesse tópico, mas é uma empresa que tem um produto fenomenal, é um produto que ele é muito escalável, enfim, eu vou comentar isso aqui quando a gente for falar, e cresce de forma muito acelerada, né, os seus resultados. Então não me surpreenderia a Palantir daqui a alguns anos aí entrar no top 10 das empresas mais valiosas do mundo. Então é um ativo bem interessante aqui para a gente trazer para análise. Acho que vale a pena bastante comentar sobre os resultados que vieram, mais uma vez, sensacionais, né? Então antes da gente entrar na análise, pessoal, eu espero que, peço que você deixe o seu gostei no vídeo, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Estou postando vídeo direto aqui essa semana de temporada, muito cheia, muitos resultados, então valorize o trabalho, se inscreve e deixa o seu gostei. Vamos agora aqui para o vídeo. A Palantir, né, explicando o que é a Palantir, pessoal, é uma empresa de software, então o modelo de negócio é o SaaS, né, o Software as a Service, então ela ganha ali com as assinaturas, e o software dela é um software analítico focado aqui em usar dados para gerar eficiência nas operações de seus clientes. Então isso é um bom resumo aqui do que a Palantir faz. É um software que basicamente ele analisa dados, ele compila dados das empresas, de todos os sistemas, ERP, CRM, enfim, tudo que tem de dados, equipamentos. Esse software ele consegue juntar isso e tomar decisões para essas empresas. Então ele pode dar como resposta a melhor decisão ou ele pode já executar isso direto. Então aqui eu até abri essa matéria porque ela resume muito bem o que a Palantir faz. Eles até colocam aqui, ó, conectando IA a decisões com a ontologia da Palantir. Então esse termo aqui, a ontologia é basicamente o que a Palantir faz. E aqui o software da Palantir, ó, permite tomada de decisões em tempo real, orientadas por IA, em muitos dos contextos comerciais e governamentais mais críticos do mundo. Então aqui, o ponto que eu acho que é legal, pessoal, só para explicar, todas as empresas do mundo, a maior parte das empresas, tem diversos dados ali bagunçados, né? Por exemplo, o CRM organiza um determinado tipo de dado, o RP já são outros tipos de dados, aí tem a contabilidade, aí tem a parte de imposto, tem a parte de compliance, tem os equipamentos que estão ali nas empresas, se for uma empresa que tem muitos equipamentos físicos, né? Muitos ativos físicos, enfim. E tudo isso é meio que separado, cada setor cuida desses dados isoladamente. A Palantir ela consegue juntar tudo e entender a empresa, como é que ela funciona, entender todos os processos, unificar tudo isso. Então, por que é legal? Porque com isso, o software da Palantir consegue tomar decisões que vão melhorar desde a produtividade da empresa, cadeia de suprimentos, redução de custos. Então, esse software é uma inteligência artificial geral, né, que consegue entender todos os mecanismos e processos da empresa. E aí, por que eu falo que a Palantir é interessante? Porque ela pode ser uma das 10 maiores empresas, as empresas mais valiosas do mundo, no top 10, na minha visão. Porque esse software ele pode ser utilizado em todos os setores. Então, a gente começa partindo da premissa que o TAM, o Total Addressable Market da Palantir, o mercado endereçável, é gigantesco. Aqui vai desde as empresas governamentais, que hoje ela já atua, com defesa e segurança, por exemplo, pesquisa e desenvolvimento, diversas áreas, espacial, qualquer tipo de empresa que tem dados, tudo que utiliza-se de dados
pode se beneficiar com o uso da Palantir. Então, aí desde as empresas governamentais, as empresas privadas, setor de saúde, empresas de infraestrutura, tudo, pessoal, tudo, qualquer empresa que tem dados ali dentro do seu portfólio, a Palantir ajuda. E eu acredito, pessoal, que os dados são um novo ouro, né? Agora, nas próximas décadas, a gente tem visto crescimento muito forte de inteligência artificial, e essas IAs, elas funcionam muito bem quando a gente alimenta elas com bons dados, né? Então, quem consegue gerenciar esses dados vai conseguir ter resultados melhores, e a Palantir justamente é uma ferramenta de gerenciar esses dados e trazer soluções aí para as empresas. Então, aqui, só para vocês verem, né, como eu trouxe aqui, o valor da ontologia no qual a Palantir utiliza é esses 3 elementos. O primeiro deles são os dados, que é o que eu comentei bastante, as informações utilizadas para tomar uma decisão, a lógica, o processo para avaliar uma decisão, e a ação. Então, ela pega esses dados ali, unifica tudo, e aí vai ter uma lógica, né? Por exemplo, a empresa tem o estoque tal, está faltando, a rota comercial tal é essa, enfim, ela liga esses dados, interligam uma coisa com a outra, que é a junção de diversos setores. E aí ela executa a ação, que aí pode ser ou executar direto, ou como se fosse um agente de IA, ou então apenas mostrar qual é a melhor decisão, e aí o ser humano vai lá e executa. Então isso aqui é bastante importante, e é basicamente como é que funciona o business da Palantir. Quando a gente olha em termos de resultado, na parte financeira, até ali, pessoal, deixa eu ver aqui até quando, até 2022 a empresa dava prejuízo. A receita vinha crescendo bem, de 2018 até 2022, a receita crescia em torno de 34% retorno anual composto. Um bom crescimento, bastante acelerado. Porém, o lucro líquido era prejuízo, não saía do lugar. A empresa, inclusive, com um fluxo de caixa livre ajustado negativo, queimava bastante caixa. A partir de 23 veio a virada de chave. A receita continuou crescendo ali, o que crescia, né? Cresceu um pouco menos, na verdade, 17%. Porém, o EBITDA já virou para o positivo e o lucro líquido também, assim como a empresa já começou a gerar caixa positivo. E aí, de 2024 para 2025, o negócio explodiu. 2023 para 2024 cresceu 29%. De 24 para 25 foi o grande ponto de inflexão, aí bombou de vez. As empresas começaram a perceber que o uso da Palantir de fato é bastante eficiente. Então a receita a gente vê que de 2024 para 25 cresceu 56%, o EBITDA 320% e o lucro líquido saiu de 462 milhões, foi para 1,6 bi, crescendo 250%. Então a empresa virou a chave e está agora naquele ponto máximo de crescimento, está crescendo bastante. Quando a gente pega algumas métricas, como o Rule of 40, né, que é uma regra bastante conhecida para empresas de software, que é o Rule of 40, como é que funciona? Vou até mostrar para vocês. Ele é a função, tem um gráfico aqui da Palantir que ele mostra o Rule of 40, tá aqui, ó. Ele é a somatória do crescimento de receita mais a margem operacional da empresa. Se passar de 40, quer dizer que a empresa está numa boa toada, né, que é usado aqui como referência no setor. A gente vê que o Rule of 40, ele ficaria nessa faixa aqui, ó, nesse intervalo que eu estou circulando o mouse. Aí foi criado depois novas regras, e muitas delas puxadas pela Palantir. A Palantir mesmo colocando essas novas regras como o Rule of 120, e a Palantir hoje integra 145% na regra dos 40, né? Então o crescimento de receita mais a margem operacional da empresa soma 145%. Que é algo bastante relevante, inclusive superando a NVIDIA. E a NVIDIA não é empresa de software. Essa regra aqui é utilizada para empresa de software. Por se tratar de uma empresa de software, acaba sendo até mais impressionante aqui, né? A Palantir superando a NVIDIA. Aí só está perdendo para outras duas empresas, que é a Micron Tech. Essa outra empresa eu confesso que não acompanho. Mas a Micron é aqui da parte de memória, né? Então, semicondutores. A NVIDIA semicondutores, Micron também. E a Palantir ali no meio com 145. Então, é uma empresa tem apresentado na parte financeira, é impecável os números da Palantir. Todos os indicadores estão indo muito bem, é o que a gente vai ver agora nos resultados do primeiro TRI de 26. Então aqui, pessoal, entrando aqui nos resultados, os slides aqui, vou abrir a apresentação, a gente vê que mais uma vez o trimestre foi muito forte. As receitas nos Estados Unidos, né, considerando só o mercado norte-americano, cresceram 104% ano contra ano, e no trimestre contra trimestre, sequencial 19%, que é bem forte, atingindo 1,28 bilhões. Receitas na parte comercial cresceram 133% ano contra ano e 18% sequencial. Receitas com o governo. A Palantir é que ela tem contratos com a parte de defesa dos Estados Unidos. Inclusive,
algum dos softwares deles é utilizado ali na guerra, né? Estados Unidos e Irã, eles utilizam um software da Palantir que ajuda a monitorar alvos, enfim, várias coisas. Então é bem interessante também nesse sentido. Essa receita governamental dela, inclusive, teve um bom desempenho, crescendo 84% e 21% sequencial. A receita total crescendo 85% ano contra ano e 16% sequencial. Por isso que eu falo, pessoal, em termos de resultado, são poucas as empresas que estão entregando esses números aqui. A gente pode listar algumas, NVIDIA, essas empresas agora de semicondutores, né, de memória, mas a Palantir está facilmente no top 5 das empresas que mais têm entregado resultados nos últimos trimestres. O Rule of 40 eu já comentei com vocês. Os negócios fechados, né, eles fecharam 206 negócios de até R$1 milhão, 72 de até 5 milhões e 47 de até 10 milhões de reais. Vou descer aqui porque a gente vai ver outras coisas. É que é interessante ver, né, onde o software é utilizado. E tem diversos usos. Aqui no caso da guerra que eu comentei, esse Maven Smart System. Eles utilizam na guerra isso aqui. Monitorar alvos, logística, enfim, tudo que envolve a guerra. Ele já vai monitorando em tempo real. E já vai passando as tomadas de decisões para os humanos aí sim executarem. Airbus, eles têm parceria com a Airbus também. Operações desde físicas, operações não são tão físicas, enfim, tudo pode ser utilizado tendo dados e gerando insight, eles conseguem gerar valor. Aqui no mercado imobiliário, eles comentam também para hipoteca. Então, por isso que eu acho impressionante esse negócio. O TAM, o Total Other Asset Market, é enorme. Eles atendem em todos os setores do mundo, praticamente. Raramente a gente vai ver algum setor aqui que a Palantir não vai usar. Pequenos negócios, para ver, não faz sentido ter a Palantir, talvez. Um negócio muito pequeno ali de esquina. Mas para grandes negócios, que aí é onde está o dinheiro, pequenos, médios, grandes negócios ali, vamos dizer assim, uma escala já tem uma escala grande, né? Número de funcionários grandes, muitos dados, que é basicamente o que movimenta o PIB mundial, são essas grandes empresas, aí a Palantir entra, inclusive para governo, né? Então, é impressionante, é difícil, pessoal, até voltando aqui mais uma vez, difícil falar de valuation de Palantir. Eu tenho muita incerteza em relação ao valuation. Em alguns momentos eu até penso que vale a pena comprar, porque o potencial disso aqui é gigantesco. Mas por outro lado, quando a gente vai fazer conta, tem que assumir uma premissa muito agressiva para valer a pena. Eu vou até aprofundar um pouco mais nisso. Mas nesses casos aqui é difícil estimar o mercado que ela pode alcançar, porque, como eu falei, todas as empresas aqui podem se aproveitar da Palantir. Então é difícil fazer conta aqui. Quando é muito difícil fazer conta, eu prefiro ficar de fora. Mas eu vou mostrar depois para vocês mais aprofundada a questão do valuation. Olhando só simplesmente a parte dos múltiplos, né? A agricultura também, ó. Então, sim, tudo eles estão envolvidos. A SAP também, a SAP com parceria com a Palantir. Aqui a GE Aerospace também, aqui ó, comentando melhoria na produção dos motores em 26%. Aqui redução de custo. Então, tanto redução de custo como aumento de produção, o software da Palantir acaba ajudando. Tem parceria com a NVIDIA também, eles fizeram parceria para que os equipamentos da NVIDIA acabam sendo utilizados também dentro da Palantir, né, as GPUs. E aqui na parte financeira não tem muito o que comentar, é sensacional o que a gente vê aqui, né, receita comercial, todos os números muito fortes, se a gente pega esse número sequencial, se ele fosse anual já seria muito bom. Isso aqui é sequencial, é um trimestre comparado com o anterior. A empresa vem tendo números impressionantes. Isso aqui é chover no molhado, né, repetir o que eu já tinha mostrado para vocês, mas o lucro líquido, a gente vê a escalada que deu o lucro líquido. Olha isso aqui, pessoal, só para vocês terem uma noção. No sequencial, esse lucro nesse trimestre foi 871 milhões, ante um valor de 609. Sequencialmente, o net income, né, que deixa eu ver. O gap, né? Isso aqui não é o ajustado. Isso aqui é de fato o contábil. O ajustado cresceu 43% sequencialmente. Então, é um resultado até mais forte que o da NVIDIA. Eu falei, em termos de crescimento, a Palantir é uma coisa surreal. Rule of 40 segue galgando, vai chegar daqui a uns dias, vai chegar no 200 aqui. No ritmo que tá. Receitas aqui crescendo. Qualquer que seja as receitas que você olhe, governamental, nos Estados Unidos, comercial, não sendo nos Estados Unidos, tudo cresceu e cresceu muito forte. Aí deixa eu ver se tem outras coisas. Aqui, ó. Investe em AIP, beleza. Essa parte aqui é o número de clientes. Hoje eles têm 615 clientes. É um número que relativamente ainda é baixo. Eles podem ter mais clientes aqui.
mas crescendo bem forte, 42%. E tem um crescimento legal aqui também no Net Dollar Retention, né? Que eu queria até mostrar para vocês. É o quanto cada cliente gasta a mais com a Palantir. Deixa eu até ver aqui onde é que eles colocam. É bem aqui, ó. O Net Dollar Retention foi de 150% no primeiro trimestre. Ou seja, o mesmo cliente que estava com a Palantir no mesmo período do ano anterior, ele está gastando 50% a mais em receita, está gerando 50% a mais de receita. Então, o produto é bom, né? A gente não tem visto os clientes gastando menos, gastando mais. Quando um cliente gasta mais é porque geralmente tem dado resultado. Então, é um produto, de fato, que tem muito potencial e talvez não foi todo mundo que descobriu. A gente teve 615 clientes apenas, né? Não tem nem 1000 clientes. Aí tem que ver aqui que os clientes dela são empresas grandes, médias, mas o TAM disso aqui, depois eu vou ver se eu faço um estudo mais aprofundado para ver qual é o potencial que isso aqui pode chegar, porque aí pode mudar um pouco essa questão do valuation. Aqui o número de negócios fechados. O que eu acho legal trazer é o guidance. Eles fizeram guidance para o próximo trimestre entre 1.7 a 1.8 bi. E mais uma vez mudaram o guidance do ano fechado. Eu até salvei aqui no último trimestre qual era o guidance deles. Era 7.1 a 7.18 a 7.19 bilhões eles esperavam de receita por ano fechado. Agora já mudaram o guidance. Estão esperando aí 7.6 aqui bi. Então, se a gente fizer a conta, 7.6 em relação a 4.4, em relação a 4.4, que foi o ano de 25, vai ter um crescimento aí de 72% nas receitas. Isso aqui, pessoal, eu acho que mais uma vez eles vão fazer uma revisão. Tá todo trimestre eles fazendo essa revisão. Eu não me surpreenderia se isso aqui chegar nos 8 bi. Nos 8 bi a gente teria um crescimento ainda maior de receita. É um absurdo, né? E o que eu acho que é interessante é que, por exemplo, a receita cresce 72%, mas o lucro líquido ele tende a crescer ainda mais. Eles até têm uma métrica, né? Deixa eu ver aqui, ó. Revenue, aqui as receitas, lucro das operações, 4,45 bi eles esperam, né? Então vamos só aguardar esse número. Deixa eu ver quanto é que foi aqui no ano fechado. Income for Operations. Basta pegar isso aqui, ó. Income for Operations. A gente vem pra cá e coloca aqui. Eles não colocam aqui 4.1, 4.12, 4.4 a 4.5. É bem forte. Deixa eu ver aqui onde é que eles colocam o Income for Operations. Isso aqui vai ter em algum lugar. Net Income, Operation Income aqui, né? Esse valor aqui, vou somar rápido aqui, pessoal. 269 mais 393 mais 575 mais 754. Dá 1.9. Agora eles esperam que isso aqui vá para... Eles esperam que isso aqui vá para 4.4. 4.4 dividido por 1.99. Então vai crescer aí 120% o lucro operacional se eles baterem o gás. Então é muito forte, né? Vai mais do que dobrar um ano contra o outro. Então assim, vocês estão vendo aqui como é um negócio assim surreal. Se a gente olha aqui a geração de caixa, eles também estão gerando bastante caixa. Eu até deixei aqui, ó, separado. Aqui embaixo a parte de geração de caixa, ó, foi 899, praticamente 900 milhões, né? Ante um valor de 310. Então o fluxo de caixa operacional cresceu 390%, na verdade. Foi 2,9 vezes a 390%. Eles têm muito Stock-Based Compensation, esse aqui é importante comentar, que seria o valor que eles remuneram em ações para os executivos, né, para os funcionários. Isso faz parte das empresas americanas, mas a gente vê que em relação à geração de caixa total, ainda não, já não faz mais tanta diferença. Eu já não vejo tanta diferença, não. Isso aqui, ó, cresce pouco, isso aqui cresce bem mais do que isso aqui. O Stock-Based Compensation ele cresce, mas numa magnitude menor do que isso aqui. Então, está ficando cada vez menos representativo. A empresa está conseguindo alavancar aqui o operacional de fato. E não tem muito investimento em CAPEX. Praticamente não tem CAPEX. Então, o fluxo de caixa livre ele é praticamente o que entra aqui do operacional. Então, é uma empresa que gera muito caixa, tem uma margem muito boa por ser SaaS. Então, é um negócio, assim, muito interessante. Agora vem a parte negativa, né, pessoal? Nem tudo são flores. Porque se ela tivesse um valuation bom, com certeza eu colocaria na minha carteira. Lembrando, eu não trago recomendações. Não comentem o que eu faria na minha carteira, como não
Então não tragam isso como uma recomendação, porque eu tenho minha estratégia de investimento, assim como você pode ter a sua estratégia que é totalmente diferente. Mas assim, se ela tivesse num preço bom, eu colocaria Palantir na minha carteira sem a sombra de dúvidas. Eu só não coloco por conta da variável preço, que é o que a gente vai ver justamente agora. Então aqui, entrando aqui na variável preço, o que é que acontece? Hoje a empresa vale 349, vamos arredondar para ficar fácil, 350 bilhões de dólares. Vamos ver qual é a geração de caixa da empresa. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ele tem aqui a geração de caixa. Vamos pegar já considerando a projeção do final do ano de 2026. O lucro operacional ajustado é de 4,44. Então, se a gente divide isso aqui por 0,044, então aqui, ó, aqui seria 400, 0,44. Na verdade, perdão, pessoal. Vamos olhar direto aqui no Fundamentei, porque eu acho que eles já atualizaram. Não sei nem porque eu estou fazendo essas contas, se já está atualizado aqui. Então, quando a gente vê aqui o valuation, é aqui que entra o problema. Preço sobre o fluxo de caixa livre é de 130 vezes. Já foi maior, 200 vezes. A gente vê que está diminuindo, né? Mesmo a empresa se valorizando, porque, na verdade, 2026 se desvalorizou. Então, aqui ajudou também. Mas o resultado cresceu bem. O preço sobre o lucro é 164 vezes. Preço sobre o fluxo de caixa operacional 123 vezes. Então, é tudo nos 3 dígitos aqui. Então, dá uma incerteza. O preço sobre a receita é 66 vezes. Se isso aqui fosse o preço-lucro, eu a consideraria até ok. Porque ela cresce ali, a gente vê que o lucro líquido está mais que dobrando. Mas se a gente considera que o lucro líquido vai dobrar nos próximos 12 meses, eu acho bem factível acontecer isso. Isso aqui cai pela metade. Esse 164, ele vai para a metade, né? Então, ficaria, vamos só fazer um exercício. Vai para 82, o que eu não acho barato ainda. Aí vamos supor que ela dobra de novo no outro ano. Aí vai para 41, aí ok, já fica razoável frente ao que é a Palantir hoje. Mas assim, vai ter que dar 2 dobradas para chegar num preço-lucro de 41 vezes. Pode acontecer isso? Não duvido que aconteça. Porque a Palantir tem entregado, ela surpreende cada vez mais para cima, né? Resultado de forma mais positiva. Todo resultado é surpresa positiva. Mas eu não quero contar com várias dobradas para chegar num múltiplo que eu considero ali justo. Por isso que eu vejo que tem um certo risco. Tem uma incerteza muito grande aqui da minha parte em investir em Palantir por causa disso. Mas eu acho que uma parcela de risco, se você gosta muito do business, enfim, um gerenciamento de risco, talvez pode valer a pena colocar na sua carteira ou não, né? A depender da sua estratégia, enfim. Mais uma vez, não é recomendação de compra, só estou trazendo aqui a análise de valuation. E na minha análise de valuation, eu acho que tá esticado um pouco, né? É até esperado, tá? Assim, né, pessoal? A gente teve alguns casos no passado, deixa eu até puxar aqui, ó. A Amazon é um caso muito específico. Que aconteceu isso também. A Amazon, se a gente olha que o preço-lucro hoje é 30 vezes. Mas chegou, ó, em 2015 era 500 vezes, 150, 190, muito parecido com a Palantir, né? Depois foi para 70, 80, hoje é 32. Quem pegou a Amazon lá em 2000 e... Vamos botar 2016, por exemplo, só para ver se a pessoa ganhou ou perdeu dinheiro. A gente pega aqui a Amazon lá em 2016. Ó, 2016 era aqui, 38. De lá para cá, ó, subiu mais 600%. Então, assim, não é porque o múltiplo estava caro naquela época que o investidor ia perder dinheiro. Assim, depende do que aconteceu no futuro. A Amazon se mostrou ser um negócio bastante lucrativo, escalou, se reinventou, entrou com cloud depois. Deixa eu até puxar aqui, ó. Vou puxar aqui de 2009. Então aqui, ó, de 2000, vou puxar um pouquinho antes, né? 2012 até 2021. Então aqui, ó. 2015 ela tinha aquele múltiplo altíssimo. Eu não tinha praticamente lucro, né? O lucro é praticamente zero. Geração de caixa entrou no ponto de inflexão aqui, legal, né? Ó. Mas aí, ó, ainda era inconsistente. Foi gerar a caixa mais forte lá em 2018, 19 e 20. Enfim, são riscos, né, pessoal? Renda variável não é fácil. Se fosse muito fácil, todo mundo tivesse as respostas, era bom demais. A Palantir é um negócio excelente, cresce muito. Se tivesse de graça, tinha alguma pegadinha. Como é um negócio excelente, está negociando a múltiplos altos. Se vale a pena ou não entrar, e cabe cada pessoa fazer a sua gestão de risco. Eu não trouxe um método de valuation próprio, mas eu gosto de fazer a minha conta simples, é essa aqui, pessoal. Eu gosto de ver quanto é que a empresa está crescendo e comparar isso com o múltiplo.
se ela cresce 100%, um múltiplo de 100 vezes poderia ser factível, mas ela cresce, ela tá 160 vezes o múltiplo, né? Então aí tem que crescer mais que isso. Enfim, eu acho arriscado. Já saio um pouco aqui da minha zona de conforto. Eu não consigo aportar hoje em Palantir de forma tranquila, né? Dormir tranquilo, botei hoje um dia na Palantir, botei mais um dia na Palantir. Dá um certo reviravolta aqui no estômago. Acho que quando acontece isso com o investidor, é melhor ficar de fora. Por quê? Porque eu não tenho certeza das contas. Não tenho certeza até quando ela vai ficar dobrando esses resultados. Próximo de 2025 para 2026, eu tenho muita convicção que ela vai dobrar o resultado. Isso aí é praticamente certeza. Por quê? Porque ela tem um guidance aqui. No guidance a gente já consegue ver. E dado, como é um período mais curto, a gente consegue ter mais previsibilidade. Mas depois, nos próximos anos, aí fica mais difícil. Então, quando tem muita incerteza e quando ela tem que crescer muito para justificar o valuation, eu prefiro ficar de fora. Ou, se for para colocar uma parcela pequena, né? Então, assim, vai de estratégia, como eu comentei. Então, é isso que eu queria trazer para a Palantir. Acho que já prolonguei demais, fui prolixo mais uma vez, mas, enfim, acontece. Eu vou tentando evoluir nesse sentido aí. Se você ficou até o final, pessoal, comenta aí. Se você gostou do vídeo, coloca o seu gostei, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Hoje foi terça-feira de 4 vídeos no canal, né? Então, muita coisa. Amanhã espero trazer mais análise aí das empresas que estão divulgando os resultados. Vou ficando por aqui. Valeu, pessoal, e até a próxima.